Agora a gente vai mudar de assunto e vamos falar de comemoração dos 200 anos da imigração alemã no Brasil, em Blumenau. As comemorações seguem e nessa semana tem espetáculo musical no Centro Cultural aqui da cidade a partir das 7h30 da noite. Olha, o espetáculo é de ninguém mais, ninguém menos do que o coro misto Stimmen des Herzens, com participação da Orquestra da FURB. Tudo isso eu estou falando para vocês porque estou ao lado do Roberto Rosbach, ele que é dirigente aí e regente, né, desse grupo. Roberto, seja bem-vindo ao Ver Mais, boa tarde. Obrigado pela oportunidade também, poder divulgar o nosso evento. Agora, eu quero que você me conte, Roberto, você viu que o meu alemão, ele está sendo treinado ainda, né? Como que se chama o espetáculo? Conta pra gente o espetáculo que acontece nessa quinta-feira, a partir das 7h30, que a gente já vai contar tudo. Como que se chama? Lieder der Einwanderer in Blumenau. Significa Canções dos Imigrantes em Blumenau. E o nome dele já diz tudo, né? Vocês vão trazer as canções dos imigrantes de Blumenau para essa comemoração dos 200 anos. Conta pra gente. Então, o nosso concerto ele vai ter 3 momentos. Ele vai contar uma história. O primeiro momento será de canções que comprovadamente foram cantadas em Blumenau ainda no século XIX pelos próprios imigrantes alemães da cidade. O segundo bloco de canções são canções cantadas já no século XX e que foram cantadas pelos descendentes desses imigrantes. E como adentramos o século XX, a gente chega ao momento da campanha de nacionalização no Brasil, em que foi proibida o canto, a fala na língua alemã, por causa do decreto presidencial da época. A partir de 1937 acontece isso. Então nós vamos finalizar o segundo bloco com uma canção em português, a única canção do repertório do programa em português, que é o Hino a Carlos Gomes. É uma peça composta por Heinz Geier, esse maestro alemão que atuou durante mais de 50 anos na nossa cidade, e essa música ela foi cantada, apresentada por ocasião da inauguração do Teatro Carlos Gomes. Então, é uma canção em português e que exalta um compositor brasileiro. Então, de certa forma, estava se adequando, né, à situação da campanha de nacionalização que estava acontecendo no Brasil. Esses 2 blocos desse concerto, eles são, por que eu digo comprovadas, né? Elas são canções que comprovadamente foram cantadas na cidade, em determinados eventos, em determinadas datas, com base numa pesquisa de mestrado e doutorado que eu realizei durante praticamente 10 anos, e essas canções, então, elas estão nesses documentos, como, por exemplo, jornais da época, né, programas de concerto também, né? Então, são canções que foram realmente cantadas em determinadas situações na cidade de Blumenau. E o terceiro bloco, então, são novamente canções cantadas em alemão, e essas canções, então, cantadas agora por pessoas interessadas em manter essa tradição do canto em alemão, da música alemã. Também são canções antigas, canções compostas no século XIX, início do século XX, mas agora com essa intenção de manter essas tradições da canção do canto em alemão na cidade. Então tem um terceiro bloco de canções. Então são 3 blocos, né? Canções cantadas pelos imigrantes alemães, canções cantadas pelos descendentes desses imigrantes, e depois então o que nós também fazemos, né? Que é a busca pela manutenção dessa cultura musical na cidade, reintegrando esse repertório ao ambiente artístico da cidade de Blumenau e região. Que coisa mais linda, vai ser um espetáculo lindo mesmo, e ele vai acontecer inclusive com a participação da Orquestra da FURB, também com um grupo folclórico, né? Conta pra gente. Então, no final tem uma surpresa, né? Nesse terceiro bloco, no final nós vamos apresentar 3 danças folclóricas da Franconia,
que é uma região da Alemanha, e que serão dançadas pelo grupo Blumenauer Volkstanzgruppe, do grupo folclórico do 25 de julho, e acompanhadas pelo conjunto de sopros, pelos instrumentos, pelos alunos de sopros da orquestra da FURB. Então, tanto o grupo folclórico, que está fazendo esse ano 40 anos de fundação, como também a própria orquestra da FURB, fazendo 25 anos de fundação esse ano de 2024, e no meio disso ainda a Universidade Regional de Blumenau com seus 60 anos, né? Então são muitas comemorações esse ano, então nós resolvemos fazer no final desse programa essa integração, né, com os dois grupos, né, com a orquestra e com o grupo de danças do próprio Centro Cultural 25 de Julho. Muito legal. E olha só, essas imagens que a gente está vendo são justamente um pouquinho do ensaio que vocês já estão fazendo, né? E a gente já tem uma palhinha, assim, um gostinho de mais ou menos o que a gente vai ter nesse dia. Um pouquinho do ensaio do coro e um pouquinho do que a gente vai ter nessa quinta-feira a partir das 7h30. Só para a gente deixar claro para o pessoal de casa, é aberto para todo público? É só chegar no Centro Cultural? Como é que funciona, Roberto? Então, é aberto ao público, com certeza, e para compra dos ingressos é interessante entrar em contato com a Secretaria do Centro Cultural 25 de Julho, para então ver a forma como pode adquirir os ingressos, né? E é aberto ao público, com certeza. As pessoas não vão só ver música, não vão só ouvir música, mas eles vão ter acesso a uma história, né? Nós vamos contar uma história, nós vamos trazer dados históricos, né, levantados academicamente, né, cientificamente. Então, acho que é uma aula de história também que visa também contribuir nesses festejos dos 200 anos de imigração alemã. Nós estamos comemorando esse ano de 2024. Coisa mais linda, ó, as imagens que a gente está vendo aí na tela e um pouquinho da música que a gente está ouvindo já dão a entender o que vai acontecer nessa noite. A gente vai colocar também o contato do Centro Cultural 25 de Julho para o pessoal de casa poder entrar em contato e adquirir o ingresso, que tem um valor bem simbólico, é o 47-3322-0094. Pode entrar em contato com o Centro Cultural e aí você consegue fazer a compra do seu ingresso. Mas pode comprar lá na hora também. Chegando lá no local, na noite dessa quinta-feira, chega um pouquinho antes das 7h30, vai começar às 7h30, né, Roberto? Então, isso, chega um pouquinho antes, adquire o ingresso e aí depois já participa desse momento especial, momento especial que comemora os 200 anos da imigração alemã no Brasil. A gente tem diversas comemorações acontecendo na cidade, inclusive sempre com o apoio da NDTV aqui de Blumenau e da NDTV em todo o estado de Santa Catarina, porque a gente tem imigrantes em toda a nossa região. Um convite final, então, Roberto, pode fazer para o nosso público um convite final para o pessoal estar nessa quinta-feira às 7h30 no Centro Cultural. Então, eu convido para essa próxima quinta-feira, então, a apresentação do coro misto Stimmen des Herzens com o evento Lieder der Einwanderer in Blumenau, Canções dos Imigrantes em Blumenau, nesta próxima quinta-feira, dia 25 de julho, às 19h30, no Centro Cultural 25 de Julho. Obrigada, Roberto, pela tua participação, Eu que por agradeço. estar aqui conosco. Já dá tempo de você em casa se programar, porque hoje é terça, acontece quinta, às 7h30 da noite, já se programa, já compra teu ingresso e já participa. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez.